Olá, meus amigos, tudo bem? A paz a todos vocês aí que estão nos assistindo. Que bom retornar aqui a Estênio Rios, feliz, mais uma vez feliz, né? Em poder estar levando a mensagem de Deus para você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Romanos, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim, Romanos 1,16, que fala: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me assistindo, que me acompanha aí, eu quero falar para você sobre o Evangelho hoje. Primeiro, dizendo a você uma coisa interessante. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, mas se torna poder na vida daqueles que creem. Uma pessoa nunca vai provar do poder do Evangelho se ela não crê. O interessante é que o poder do Evangelho, ela se manifesta através da sua fé nela. Não existe outro caminho. O interessante é o apóstolo Paulo falando aqui aos romanos, em um período onde Roma estava predominando, o Império Romano, o maior império bélico da época. Ele estava falando que não se envergonhava do Evangelho. Interessante. Eu pergunto para você, o que você está vendo hoje? Está trazendo vergonha ou não ao Evangelho? O que você está vendo por aí em relação a pregadores, a cristãos, ao que nós estamos observando hoje, na nossa época? Pergunto para você, está trazendo vergonha ou não o Evangelho na boca dessas pessoas? Veja, eu não quero entrar aqui no contexto de julgamento, mas eu quero que você comece a analisar, a pensar, a refletir no que eu estou dizendo. Meu irmão, sabe por quê muitas pessoas hoje estão envergonhadas do Evangelho? Sabe por quê? Porque elas não estão vivendo o Evangelho. Ela viveu aquilo que foi pregada para ela, aquilo que ela foi doutrinada. Mas o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é uma pregação, o Evangelho não é uma expressão de uma oratória, de uma verbalização que estimula a sua estima. Não, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é uma pessoa. É verdade. O Evangelho é uma pessoa. E se você não compreender essa pessoa no seu sangue, no seu espírito, na sua alma, como essência, como substância em você, por dentro de você, jamais você vai descobrir o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo vivendo e tendo forma através das nossas ações. O Evangelho nunca foi a pregação de Jesus. Sabe por quê? Porque tem muitos lugares e muitas religiões aí pregando o que Jesus falou. Mas o Evangelho foi a própria manifestação divina do Pai, do Filho, do Espírito Santo, inserida, a essência divina inserida em um homem chamado Jesus. Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, Ele
era o Evangelho com braços, mãos, pernas. E se você não descobre sobre Jesus como uma pessoa, como Cristo como uma pessoa, você jamais vai descobrir o poder do Evangelho. Assim como você não pode separar o sol do calor, porque o sol sem calor não é sol, o sol sem luz não é sol. Assim também você não pode, se você não estiver amalgamado, inserido em unidade, vivendo agora não é duas substâncias, mas uma substância só, você e Cristo sendo um, então você não provou do Evangelho. Se você conhece um Deus de milagres, que eu creio em milagres, mas se você conhece um Deus de milagre, talvez você esteja só conhecendo uma parte do Evangelho, ou você não esteja conhecendo o Evangelho nenhum. Talvez até você discorde, mas Cristo não é um Deus de milagre. Jesus não é um Deus de milagre. Ele é a própria manifestação do eu sou. Entenda isso, do eu sou. Se você busca um Deus de milagres, no dia que você não tiver um milagre, você não vai mais acreditar nele. Porque Ele é o Senhor bom, o Todo-Poderoso. Ele é bom, você tendo e você não tendo. Você provando e não provando, Ele continua sendo bom, porque na sua ótica o poder de Deus é aquilo que lhe faz bem. E nem sempre o Evangelho vai lhe fazer bem. Eu sei que eu vou ter um monte de crítica agora por causa disso. O Evangelho não vai lhe fazer bem porque o Evangelho também fala de renúncia. E muitas vezes nós não queremos renunciar. Mas se você entende a essência de Jesus, aí Jesus em você, nessa unidade, conhecendo a pessoa de Deus mediante a sua palavra que é Ele mesmo, você o conhecendo em intimidade, provando Ele, aí Ele vai mostrar aquilo que Ele realmente tem. Os milagres vão começar a acontecer sem você perceber, porque você está indo nele. Você está querendo viver Cristo. Então não se pode separar Cristo da sua essência criativa. Não se pode separar Cristo da sua essência. Porque tudo que existe nessa terra está nele. Ele é maior do que tudo. Tudo está nele. Tudo que você vê no cosmos, espaço, está nele. Então conhecer a Cristo com intimidade,